pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para dar continuidade à leitura de Vidas Secas, aqui do projeto Lendo Clássicos 2021. Gente, se você não sabe do que se trata, vou deixar nos cards, na descrição, enfim, vou deixar aqui para vocês irem lá acompanhar um pouco mais sobre o projeto Lendo Clássicos, as mudanças que eu tive que fazer aí devido aos probleminhas que eu tive no primeiro semestre. Mas com força total agora, esse último esse semestre agora aí, a gente vai fazer a leitura de todos os livros que eu propus, tá bom? Então já vou pedir like, já vou pedir que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Vamos dar continuidade aqui à leitura de Vidas Secas. Ontem eu li o capítulo 1, Mudança. A gente viu aí o início aí da trama, do Fabiano, da Sinha Vitória, dos dois meninos e da baleia, da cachorra-baleia, né? E hoje a gente vai ver a continuação, então, com o capítulo 2, o capítulo Fabiano. Vamos lá? Fabiano curou no rasto a bicheira da novilha raposa. Levava no aió um frasco de creolina, e se houvesse achado o animal, teria feito o curativo ordinário. Não o encontrou, mas supôs distinguir as pisadas dele na areia. Baixou-se, cruzou 2 gravetos no chão e rezou. Se o bicho não estivesse morto, voltaria para o curral, que a oração era forte. Cumprida a obrigação, Fabiano levantou-se com a consciência tranquila e marchou para casa. Chegou à beira do rio. A areia fofa cansava-o, mas ali, na lama seca, as alpercatas deles faziam chape-chape. Os badalos dos chocalhos que lhe pesavam no ombro, pendurados em correias, batiam surdos. A cabeça inclinada, o espinhaço curvo, agitava os braços para a direita e para a esquerda. Esses movimentos eram inúteis, mas o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos haviam se acostumado a percorrer veredas, afastando o mato com as mãos. E os filhos já começavam a reproduzir o gesto hereditário. Chape-chape. Os 3 pares de alpercatas batiam na lama rachada, seca e branca por cima, preta e mole por baixo. A lama da beira do rio, calcada pelas alpercatas, balançava. A cachorra-baleia corria na frente, o focinho arregaçado, procurando na caatinga a novilha raposa. Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor. Arrumara-se. Chegara naquele estado, com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura, pareciam ratos, e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Pisou com firmeza no chão gretado, puxou a faca de ponta, esgaravatou as unhas sujas, tirou do aió um pedaço de fumo, picou-o, fez um cigarro com palha de milho, acendeu-o ao binga e pôs-se a fumar, regalado. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se, ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era um homem. Era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios. Descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando: você é um bicho, Fabiano. Isto, para ele, era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha, e ali estava forte, até gordo, fumando o seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano. Era. Apossara-se da casa porque não tinha onde cair morto. Passaram os dias mastigando raiz de imbu e semente de mucunã. Viera a trovoada, e com ela o fazendeiro que o expulsara. Fabiano fizera-se desentendido e oferecera os seus préstimos, resmungando, caçando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito que tinha era ficar, e o patrão aceitara-o, entregara-lhe as marcas de ferro.
Agora Fabiano era vaqueiro, e ninguém o tiraria dali. Parecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas criara raízes e estava plantado. Olhou os asquipás, os mandacarus e os xique-xiques. Era mais forte que tudo isso. Era como as catingueiras e as baraúnas. Ele, sim, a Vitória, os 2 filhos e a cachorra-baleia estavam agarrados à terra. Chap-chap, as alpercatas batiam no chão rachado. O corpo do vaqueiro derreava-se. As pernas faziam 2 arcos. Os braços moviam-se desengonçados. Parecia um macaco. Entristeceu. Considerar-se plantado em terra alheia. Engano. A sina dele era correr mundo. Andar para cima e para baixo. À toa, como judeu errante. Um vagabundo empurrado pela seca. Achava-se ali de passagem. Era hóspede. Sim, senhor. Hóspede. Que se demorava demais. Tomava amizade à casa, ao curral, ao chiqueiro das cabras, ao juazeiro que os tinha abrigado uma noite. Deu estalos com os dedos. A cachorra-baleia, aos saltos, veio lamber-lhe as mãos grossas e cabeludas. Fabiano recebeu a carícia e enterneceu-se. Você é um bicho, baleia. Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele, e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem, pendia para um lado e para o outro, cambaio, torto e feio. Às vezes, utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos. Exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente, da cidade, e tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Uma das crianças aproximou-se e perguntou-lhe qualquer coisa. Fabiano parou, franziu a testa, esperou de boca aberta a repetição da pergunta, e não percebendo o que o filho desejava, repreendeu-o. O menino estava ficando muito curioso, muito enxerido. Se continuasse assim, metido com o que não era da conta dele, como iria acabar? Repeliu-o vexado. Esses capetas têm ideias. Não completou o pensamento, mas achou que aquilo estava errado. Tentou recordar o seu tempo de infância e viu-se miúdo, enfesado, a camisinha encardida e rota, acompanhando o pai no serviço do campo, interrogando-o debalde. Chamou os filhos e falou de coisas imediatas. Procurou interessá-los. Bateu palmas. Eco, eco! A cachorra-baleia saiu correndo entre os alastrados e quipás, farejando a novilha raposa. E depois de alguns minutos voltou desanimada, triste, o rabo murcho. Fabiano consolou-a, afagou-a. Queria apenas dar um ensinamento aos meninos. Era bom eles saberem que deviam proceder assim. Alargou o passo. Deixou a lama seca na beira do rio. Chegou à ladeira que levava ao pátio. Ia inquieto, uma sombra no olho azulado. Era como se na sua vida houvesse aparecido um buraco. Necessitava falar com a mulher, afastar aquela perturbação, encher os cestos, dar pedaços de mandacaru ao gato. Felizmente a novilha estava curada com reza. Se morresse, não seria por culpa dele. Eco, eco. Baleia voltou de novo entre as macambiras. Inutilmente, as crianças divertiram-se, animaram-se, e o espírito de Fabiano se destoldou. Aquilo é que estava certo. Baleia não podia achar a novilha num banco de macambira, mas era conveniente que os meninos se acostumassem ao exercício fácil. Bater palmas, expandir-se em gritaria, seguindo os movimentos do animal. A cachorra tornou a voltar, a língua pendurada, arquejando. Fabiano tomou a frente do grupo, satisfeito com a lição, pensando na égua que ia montar. Uma égua que não fora ferrada nem levar a sela. Haveria na quinga um barulho medonho. Agora queria entender-se com Sinha Vitória a respeito da educação dos pequenos. Certamente ela não era culpada. Entregue aos arranjos da casa, pegando os craveiros e as panelas de losna,
descendo ao bebedouro com o pote vazio e regressando com o pote cheio, deixava os filhos soltos no barreiro, enlameados como porcos, e eles estavam perguntadores, insuportáveis. Fabiano dava-se bem com a ignorância. Tinha o direito de saber? Tinha? Não tinha. Está aí. Se aprendesse qualquer coisa, necessitaria aprender mais e nunca ficaria satisfeito. Lembrou-se de seu Tomás da Bolandeira. Dos homens do sertão, o mais arrasado era seu do Tomás da Bolandeira. Por quê? Só porque ele lia demais? Ele, Fabiano, muitas vezes dissera: seu Tomás, vossa mercê não regula, para que tanto papel? Quando a desgraça chegar, seu Tomás, se estrepa igualzinho aos outros. Pois viera a seca e o pobre do velho, tão bom e tão lido, perdera tudo. Andava por aí, mole. Talvez já tivesse dado couro às varas. Que pessoa como ele não podia aguentar verão puxado. Certamente aquela sabedoria inspirava respeito. Quando seu Tomás da Bolandeira passava, amarelo, sisudo, corcunda, montado num cavalo cego, pé aqui, pé acolá, Fabiano e os outros semelhantes descobriram-se. E seu Tomás respondia tocando na beira do chapéu de palha. Virava-se para um lado e para o outro, abrindo muito as pernas calçadas em botas pretas com remendos vermelhos. Em horas de maluqueira, Fabiano desejava imitá-lo. Dizia palavras difíceis, truncando tudo, e convencia-se de que melhorava. Tolice! Via-se perfeitamente que um sujeito como ele não tinha nascido para falar certo. Seu Tomás da Bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar, pedia. Esquisitice um homem remediado ser cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele. Ha! Quem disse que não obedeciam? Os outros brancos eram diferentes. O patrão atual, por exemplo, berrava sem precisão. Quase nunca vinha à fazenda. Só botava os pés nela para achar tudo ruim. O gado aumentava, o serviço ia bem, mas o proprietário descompunha o vaqueiro. Natural, descompunha porque podia descompor. E Fabiano ouvia as descomposturas com um chapéu de couro debaixo do braço. Desculpava-se e prometia emendar-se. Mentalmente, jurava não emendar nada, porque estava tudo em ordem. E o amo só queria mostrar autoridade, gritar quem era o dono. Quem tinha dúvida? Fabiano, uma coisa da fazenda, um traste. Seria despedido quando menos esperasse. Ao ser contratado, recebera o cavalo de fábrica, perneiras, gibão, guarda-peito e sapatões de couro cru. Mas ao sair, largaria tudo ao vaqueiro que o substituísse. Sim, a Vitória desejava possuir uma cama igual a do seu Tomás da Bolandeira. Doidice. Não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidice. Cambembes podiam ter luxo? E estavam ali de passagem. Qualquer dia, o patrão os botaria fora, e eles ganhariam o mundo sem roubo. Nem teriam medo de conduzir os cacarecos. Viviam de trouxa arrumada, dormiriam bem debaixo de um pau. Olhou a caatinga amarela que o poente avermelhava. Se a seca chegasse, não ficaria planta verde. Arrepiou-se. Chegaria naturalmente. Sempre tinha sido assim, desde que ele se entendera. E antes de se entender, antes de nascer, sucedera o mesmo. Anos bons misturados com anos ruins. A desgraça estava em caminho. Talvez andasse perto. Nem valia a pena trabalhar. Ele, marchando para casa, trepando a lareira, espalhando seixos com as alpercatas. Ela se avizinhando a galope, com vontade de matá-lo. Virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos. Benzeu-se. Não queria morrer. Ainda tencionava correr mundo, ver terras, conhecer gente importante como seu Tomás da Bolandeira. Era uma sorte ruim, mas Fabiano desejava brigar com ela, sentir-se com força para brigar com ela e vencê-la. Não queria morrer. Estava escondido no mato como tatu, duro, lerdo como tatu. Mas um dia sairia da toca, andaria com a cabeça levantada e seria homem. Um homem, Fabiano.
coçou o queixo cabeludo, parou e acendeu um cigarro. Não, provavelmente não seria homem. Seria aquilo mesmo a vida inteira. Cabra, governada pelos brancos, quase um res na fazenda alheia. Mas depois, Fabiano tinha certeza de que não se acabaria tão cedo. Passara dias sem comer, apertando o cinturão e encolhendo o estômago. Viveria muitos anos, viveria um século, mas se morresse de fome ou nas pontas de um touro, deixaria filhos robustos que gerariam outros filhos. Tudo seco em redor, e o patrão era seco também, arreliado, exigente e ladrão, espinhoso como um pé de mandacaru. Indispensável os meninos entrarem em um bom caminho, saberem cortar mandacaru para o gado, consertar cercas, amansar brabos. Precisavam ser duros, virar tatus. Se não calejassem, teriam o fim de seu Tomás da Bolandeira. Coitado. Para que lhe servia tanto livro, tanto jornal? Morrera por causa do estômago doente e das pernas fracas. Um dia, sim, quando as secas desaparecerem e tudo andasse direito, seria que as secas iriam desaparecer e tudo andar certo? Não sabia. Seu Tomás da Bolandeira é que devia ter lido isso. Livres daquele perigo, os meninos poderiam falar, perguntar, encher-se de caprichos. Agora tinham obrigação de comportar-se como gente da laia deles. Alcançou o pátio, enxergou a casa baixa e escura de telhas pretas, deixou atrás os juazeiros, as pedras onde se jogavam cobras mortas, o carro de bois. As alpercatas dos pequenos batiam no chão branco e liso. A cachorra-baleia trotava arquejando, boca aberta. Aquela hora sim a Vitória devia estar na cozinha, acocorada junto à trempe, a saia de ramagens entalada entre as coxas, preparando a janta. Fabiano sentiu vontade de comer. Depois da comida, falaria com sim a Vitória a respeito da educação dos meninos. E aqui a gente conclui o capítulo 2, Fabiano. Aqui a gente vê, bem interessante, né, a ideia, na mentalidade, enfim, as marcas, né, as cicatrizes aqui do personagem Fabiano, né, que eu acho que já conclui aí, constitui um pouco melhor a nossa trama aqui de Vidas Secas. E amanhã, no capítulo 3, né, Cadeia, a gente vai ver um pouco mais de uma coisa que aconteceu aqui com o Fabiano, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E gente, o interessante dessa obra do Graciliano é que cada capítulo ele é independente, né? Ele não é uma sequência de fatos. Sim, são sequências de fatos, porém são independentes. Independente da ordem que você lê o capítulo, né? É indiferente. Você pode ler né, na ordem que você quiser, porque são histórias que se fecham, né? Cada capítulo é uma história que se fecha, então não é uma continuidade. Isso é muito bacana. Então, amanhã eu volto então com a continuação de Vidas Secas e eu conto com você, hein, gente? Se você tá curtindo, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. E também, qual é o ponto de Vidas Secas que mais te deixou comovido aí, em especial desse capítulo que eu li hoje. E, pra não dar spoiler, né, gente? Mas, assim, ao longo da leitura, vocês podem ficar à vontade para comentar, tá bom? E deixar aqui para eu saber a sua opinião sobre essa obra. Ou outra obra do Graciliano que você curtiu, tá bom? Não esquece de me acompanhar, então amanhã eu volto. E de deixar o like, de compartilhar. E sempre, se você quiser essa camiseta ou qualquer outro item aqui da obra Vidas Secas, são itens exclusivos que eu criei, tá? Deixo aqui nos cards também um vídeo explicando direitinho como você faz para conseguir, tá bom? Um beijo e até amanhã, gente! Tchau, tchau!